Ouça-me, Senhor, em oração, venho mais que agradecer. Entrego-me a ti de coração para o teu servo ser. Usa o meu ser da maneira que te agradas, como um farol que brilha sobre as águas. Me envia como abrigo no deserto das aflições, como escada até os céus, a fé que move os corações. Senhor, estou aqui para servir por aqueles que precisam de ti. Eu serei fiel conforme tuas palavras, medianeiro a qualquer hora, seguirei a tua estrada, farei a diferença em meio à multidão, porque teu nome é a chave da libertação. Eu serei fiel conforme tuas palavras, medianeiro a qualquer hora, seguirei a tua estrada, farei a diferença em meio à multidão, porque teu nome é a chave da libertação. Porque o teu nome é a chave da libertação. Oremos. Senhor Jeová, jamais tivemos, Senhor, tanta necessidade desse pastor querido, Jesus Cristo. E jamais a humanidade apresentou tanto amor como nesses dias. O amor à natureza, aos nossos amigos, nossos inimigos. Nunca houve tanta consciência das palavras de Jesus. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Mais tarde, a presença pandêmica do vírus será entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê que nos chegou agora, provocando pânico e dor. Nós que já conhecemos Jesus, busquemos manter o respeito às leis. Não neguemos a mão socorrista aos sofredores. Não neguemos a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Busquemos a pureza íntima. Alimentemos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos. Hoje, mais do que nunca, Jesus precisa de nossas mãos, falar pela nossa boca, sentir o calor da nossa compaixão e misericórdia. O grande e o único antídoto para todos os males é o amor responsável, o amor dinâmico, o amor que doa e que não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não estamos sozinhos. Os céus enviam os seus embaixadores
para que o intercâmbio entre os encarnados e desencarnados se faça com mais facilidade. Caminhemos então com Jesus, pregando pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo da abnegação. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A leitura do Evangelho dessa manhã está em Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Que assim seja. O tema da nossa poesia é Ao Sol do Campo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito poeta de Alta de Souza. E diz assim: prossegue, semeador, alçando monte acima. A plantação da fé na gleba da esperança ara, semeia, aduba, e em timorato avança, consagrando a servir no sonho que te arrima. Não aguarde lauréus de transitória estima, e se a nuvem de angústia e lágrimas te alcança, detens na própria fé refúgio e segurança, no grande espinheiral de amor que te sublima. Vara, vento, granizo, injúria, lama, prova e espalha aqui e além a paz que te renova, no tempo a recordar o solo vivo e fecundo. Ama, serve e constrói, onde lidas e esperas, trazes contigo a luz do gênio de outras eras, que promovem com Cristo a redenção do mundo. Queridos irmãos, mais uma vez, bom dia a todos que chegaram um pouquinho depois, que possamos ter uma manhã gloriosa, brilhante, cheia de esperança, naquilo que ainda temos aguardado em nosso coração, a saudade dos momentos alegres, frutíferos, e que possamos abrir o nosso coração para encontrar esses momentos alegres ainda dentro de nós, porque eles sim existem. Então, ao recapitular um pouquinho a nossa oração, sem falar do nosso hino, né, que realmente fala de coisas muito importantes, como, por exemplo, prosseguir na sua estrada, né, Senhor Jesus. Também a oração que fala sobre a morte me fez lembrar aqui uma linda poesia, né, um poema, ou uma carta, né, uma missiva atribuída ao querido Santo Agostinho, que fala: eu não morri, a morte não existe, apenas passei para o outro lado do mundo, o outro lado da vida. E é exatamente isso, né? Santo Agostinho, quando desencarna, ele amorosamente entra em contato com o plano físico para deixar, né, claro que ele continua vivo. Claro, somos espíritos imortais, como nos ensinou o apóstolo Paulo em uma de suas epístolas. Quando desencarnamos, nos despojamos do nosso corpo físico, né? Semeamos o nosso corpo corrupto e levantamos com o nosso corpo incorrupto, que é o corpo espiritual, para ser avaliado no plano maior, para que ainda assim possamos ter a vontade de retornar e ressarcirmos, né, de alguns débitos ainda adquiridos, como também saudá-los em relação ao próximo. Bom, também a leitura de Efésios, capítulo 15,
um ponto muito importante do qual me chama a atenção é vigiai, pois, com cuidado a vossa conduta. E é exatamente isso que nós vamos estar falando hoje, né? Sobre a nossa conduta, dando continuidade em alguns pontos da nossa palestra anterior, não tão profundamente, porque realmente hoje, se eu adentrasse profundamente nos ensinos que Emmanuel nos traz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, foi importante que a gente, antes de entrar, né, mais profundamente no livro A Caminho da Luz, dando continuidade, né, onde iríamos falar dos povos, dos quais iriam nos trazer uma certa dificuldade de poder falar bem que esclarecidamente, ainda que sabemos a necessidade de construirmos um conhecimento mais apropriadamente. Mas retornaremos, né, no meio do caminho. O que é muito importante é quando a gente precisa retornar para fazer ainda um pouco melhor, né? Um livro maravilhoso, é histórico, tem as informações astrológicas, né? Ou astronômicas, né? Que é o mais certo falar, porque muitas das pessoas, às vezes a pessoa fala assim, a comida astronômica, né? Falar astronômico, você vai lembrar de comida, mas não, né? Trazido pelos astrônomos, as pessoas estudiosas, né, do espaço, da vida, como também os que estudam historicamente, dentro da parte eclesiástica, as informações advindas das experiências dos profetas do passado, bem como tudo aquilo que diz respeito às nossas memórias, né? Então, falando um pouquinho também da poesia, Ao Sol do Campo, de Alta de Souza, temos umas anotações aqui muito importantes que diz assim, se prestamos atenção na poesia, a gente vai perceber que ali está falando que ao semearmos ações em terrenos instáveis e sujeito a inundações, normalmente a colheita pode falhar. Né? Então, a gente lembra aí também da parábola do semeador. E pode falhar por vários motivos, né? Mas o principal motivo é não nos prepararmos devidamente, né? Então, quantas são as vezes que nós falhamos em algumas emoções, em alguns compromissos, né? Alguns projetos, devido que essa falta de observação, né? De conhecer o terreno do qual estamos ali investindo toda a nossa energia. Então, nós devemos realmente... Bom dia, Joilza! Nós devemos realmente, né, conhecer o terreno do qual nós estamos nos dedicando a fazer o nosso plantio, não é? Porque o nosso plantio depende muito do que nós vamos plantar para que façamos uma boa colheita, não é verdade? Então, depende desta semente, mas também do solo onde nós iremos plantar essa nossa semente, não é? Então, falamos aqui também que é elevar o nosso conhecimento para poder plantar as corretas sementes naquele determinado espaço do qual escolhemos durante a nossa vida, né? Em cada dia que amanhece para nós. Então, cuidado também é preciso ao sairmos de um lugar alagável, né? É preciso também que a gente preste atenção se sairmos de um lugar alagável e entrarmos numa região completamente seca. Então, o que essa poesia veio nos falar, né? Da necessidade de buscarmos um equilíbrio, um meio termo, para vencermos a cada dia as nossas provações, das quais estamos, né, designados a realizar tarefas. Então, para que não venhamos falhar, né, nos nossos compromissos e sabemos que a gente traz em nossas experiências encarnatórias, lembranças, né? E também estamos nos unindo a determinadas pessoas, que é claro, né? A gente vive, né, com
com pessoas, né? E inclusive, na oração diz uma coisa, no hino diz uma coisa muito importante, né? Que diz assim, farei a diferença em meio à multidão. Então, essa diferença está muito ligada ao verdadeiro cristão. Quando a gente fala de cristão, a gente não está falando só nós não estamos falando de determinada religião, né? Nós estamos falando do nosso Cristo Jesus, daquilo que ele nos ensinou. Na semana passada, lembramos, né, a importância e em que lugar estamos colocando o evangelho na nossa vida. Pois bem, né? Jesus é o evangelho, como nós aprendemos também que o evangelho de Jesus é lei universal. Então, nós precisamos fazer essa diferença, uma vez que nós somos detentores desse conhecimento. E é isso que nós precisamos cada vez mais desenvolver em nós, né? Qual é a posição do evangelho na nossa vida? Voltamos aí com a mesma pergunta, né? Porque nós estamos ainda em busca de saber colocar o evangelho em prática. E o que é que nos faz aprender mais sobre essa prática do evangelho, né? Então, sempre falo a importância da gente repetir aquilo que a gente ainda não conseguiu assimilar. É como estudar pela primeira vez o A, E, I, O, U, quantas foram as vezes, quantos cadernos de pauta dupla usamos para exercitar as vogais, bem como as consoantes, até que possamos estar bem conhecedores, né, da escrita. Exatamente isso, a vida nossa, ela depende desse exercício, né, de aprendizado. Na poesia também tem uma parte que diz assim, né, trazes contigo a luz dos gênios das outras eras. Então, o gênio das outras eras me fez lembrar algo muito importante que temos aqui no livro Consolador, que vai falar sobre quando quando Emmanuel ele faz uma questão aqui, ele diz assim, como devemos compreender o gênio? Ele diz assim, o gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação e de trabalho na conquista dos valores espirituais. Então, o gênio que está falando ali na poesia são os espíritos benfeitores, colaboradores. Mas nós também temos os espíritos e temos também esses espíritos benfeitores, colaboradores encarnados, né? Lembramos, então, o que teria sido, né, do apóstolo Paulo se ele não confiasse no futuro, na vida futura. Ele teria ficado à margem de suas lembranças, das suas falhas, das suas faltas cometidas, né? Dos erros que ele cometeu, advindo de uma violência, mesmo que tivesse sido por acreditar em uma lei, que era a lei, né, farisaica, né, que era a lei mosaica, né? O farisaísmo. Então, a gente entende que, ao observarmos determinadas pessoas com habilidades, essas pessoas que muitas das vezes estão na área artística, né? Emmanuel faz uma outra pergunta aqui. Como poderíamos entender o psiquismo dos artistas tão diferente do que caracteriza o homem comum, né? E a resposta é: o artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre, né? É o sentimento saudoso de experiências pretéritas, né? Então diz aqui, seu psiquismo é sempre a resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas. Então, ele continua falando, ou das visões sublimes que conseguiu aprender nos círculos de vida espiritual antes mesmo da sua reencarnação no mundo. Então, eu conversava ontem com a Ana Clara e falávamos sobre o tempo que nós temos, né? Porque realmente o processo de regeneração
a preparação, né, deu início em 2014 da nossa era, né, e de lá para cá são contados 42 anos até que a Terra entre no processo da regeneração. Aí, fazendo a contagem da idade, ela fala, nossa, eu não vou ter tanto tempo, né? Porque cada ciclo para regeneração, contamos aí de 100 anos, né? Nossa, se eu viver até 80 anos, eu vou conseguir. Eu falei, certamente, todos nós que não conseguiremos alcançar essa idade, junto com o processo da regeneração, iremos ter que retornar aqui, né? No planeta Terra, vivendo aqui apenas alguns anos para completar esse ciclo dentro do processo da regeneração. Ou também, exatamente isso que está falando aqui, iremos aprender ou iremos aproveitar o momento de nossa na erratização, né, onde viveremos no plano maior, para que a gente possa estar alcançando essa evolução e, quem sabe, a gente vai ser levado para um planeta que aproximadamente aí, né, para o planeta Terra, né, que ele já vai estar evoluído, não é isso? Então, porque os que não alcançarem essa evolução estarão sendo encaminhados para o planeta Quiron, lá, um planeta um pouco atrasado, né, em relação à evolução da Terra. Bem como a gente já aprendeu que Kardec nos fala no livro dos Espíritos, que assim como o homem passa pelo processo da evolução, os planetas também têm que passar por esse processo, né? Porque todos os planetas também é um ser vivo e todos querem avançar. Bom, então, aqui no livro Consolador, a gente aprendeu, né, essa importância de que muitas das vezes os nossos sentimentos e percepções transcendem a dos homens comuns, falando de espíritos com habilidades, espíritos envolvidos nessa questão da facilidade, né, de estar amando a vida, de estar nessa expectativa. Então, como seria bom se nós fôssemos também esses espíritos, né, que pudessem entender que todas as dificuldades que nós enfrentamos, elas podem estar ameaçando o nosso equilíbrio e que nós temos que fazer uso da oração. Então, é a oração a nossa âncora, né? É a nossa corda de salvação? Sim, não é? Por quê? Porque a prece, a oração, ele é o medicamento, é o remédio eficaz para todas as dores da alma. Já diz o nosso espírito Hamed, ele fala sobre a questão das dores da alma e mostrando que realmente é da natureza humana esse sofrimento e dor e passar por vários processos, né, de epidemias. E muitas das vezes essas epidemias que ocorrem coletivamente, ela está, e é esse o processo, ela está direcionada a um núcleo de pessoas que precisam passar por aquele processo do reencarne para alçar a erraticidade nesse processo de reajustes devido a esse pouco tempo que temos para entrar nesse processo de regeneração. Então, é um trabalho muito grandioso, talvez até seja difícil da gente passar com palavras tão esclarecedoras, não é mesmo? Mas que a gente possa estar fazendo cada vez mais o uso da leitura para compreender mais aprofundadamente. Tem uma história que talvez não tenha nada a ver, mas eu gostaria muito de contar, porque eu estudando eu me lembrei de várias histórias, né? Certa vez, e que essa história que eu vou falar tem relação à poesia, o plantio das nossas vidas, né? Eu não me lembro onde eu li ou se eu ouvi, mas eu não tenho o autor dessa história, não tem como dizer que foi em algum livro, né? Mas, certa vez, um senhor que caminhava, né, em algumas redondezas onde existiam muitas terras, e ele queria comprar terras para plantar, né, para fazer um plantio, fazer ali horta, fazer ali, né, um canavial,
alguma coisa que ele queria plantar, então ele caminhava em busca dessas terras e ele parou num campo imenso assim e tinha uma pessoa ali, talvez um guardião, alguém que estava ali para dar informações. E aí então ele parou e perguntou àquele senhorzinho: esta terra dá abóbora? E o senhorzinho falou para ele assim: dá não, senhor. Aí ele: e dá batata? E o senhorzinho respondeu: dá não, senhor. Ele: dá milho? Dá não, senhor. Tá. E esta terra dá mandioca? E ele disse: dá não, senhor. Nossa, não dá para plantar nada nessa terra? O senhorzinho virou para ele e falou: se plantar, dá. Então, olha só como é que é essa questão do vocabulário, da intenção da palavra, do desejo. Muitas vezes plantamos no terreno, no coração das pessoas, né? Desejos, ideias, emoções que ele não entendeu. Então, é preciso que haja o diálogo, né? O diálogo é algo imprescindível na família, porque muitas das vezes as famílias não conseguem falar para as outras pessoas a sua verdadeira intenção, né? O seu verdadeiro motivo daquela ação que estão vivendo. Então, por quê? Porque cada um de nós traz consigo algumas experiências, algumas relações advindas de outras experiências encarnatórias e de mundos diferentes, como também de países diferentes, né? A gente vê aí, temos visto aí muitas crianças que têm nascido, né, e advindos de países da Europa, né, países ocidentais, orientais, né, da Ásia, e enfim, com uma certa dificuldade de estar aqui. Lembramos, então, a grande importância de que Jesus disse que a árvore do Evangelho teria sido transplantada para o Brasil. Né? Foi uma escolha do nosso Senhor. E é por isso que muitas vezes as reuniões dos grupos, né, dos espíritos benfeitores acontecem aqui, como uma das últimas que aconteceram, e elas foram realizadas lá em Uberaba, bem próximo ali daquela região onde Chico Xavier estava vivendo. Então, a gente tem que saber das coisas para compreender por que os espíritos benfeitores, conta até a história que certa vez Chico estava entristecido, chorando, mas de alegria e ao mesmo tempo cheio de culpa, porque em dado momento ele viu chegando, né, perto dele espíritos iluminadíssimos, né, na época em que ele terminava o livro Paulo Estevão, então vinha Paulo de Tarso, Tiago, João, né? Outros espíritos, né, tão evoluído quanto, não é uma gleba imensa de espíritos estudando o livro dos espíritos, e ele ficou assim meio, né, e de repente então Emmanuel chega também para poder fazer parte daquilo, e aí então ele fala que para que Emmanuel fala através de Chico, né, que era importante que a gente tivesse ali um respeito muito grande, porque estaríamos, então, recebendo a presença de um espírito ilustre, que era Teresa de Ávila. Então, inclusive, essa conversa de Chico, ela foi gravada, né, por uma pessoa que estava lá, Chico sempre recebia as pessoas de fora para poder participar das suas reuniões. E aí, então, conta que Chico, quando saiu desse momento de experiência, né, mediúnica, ele beijava os pés de todos aqueles que ali estavam, demonstrando ali a sua completa humildade, né, e ele beijava os pés daquelas pessoas ali e chorava, né? E aí, então, ele conta aquele momento tão especial. Por que é que nós estamos falando nisso, né? Porque a gente sabe que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Se a gente vai plantar humildade, certamente iremos receber, né, os prêmios devido a esse comportamento, que geralmente acontece para pessoas que estão saldando seus débitos e ele, então, é aliviado de provas mais dolorosas. Ou seja,
ele passa a ser um espírito mais resignado diante de suas experiências e de suas experiências expiatórias, das suas experiências de vindas de outras encarnações também, porque sabemos que deixamos muitas das vezes, né, os nossos desafetos. Então, se hoje eu desencarno, certamente vou deixar aí meia dúzia de desafetos que eu tenho conhecimento, né? Então, nós não podemos aqui nos achar, né, completamente livres de culpas ou de ainda das necessidades ainda de saudarmos alguns pontos importantes da nossa vida, que está relacionada à nossa conduta, de acordo com o versículo de Efésios, capítulo 5, né? 16 ao 17. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que tudo que nós plantamos aqui, nós iremos colher. Se estamos agindo com agressividade, com violência, nós também iremos responder por esse processo. Se estamos amando menos do que deveríamos, nós também iremos ser cobrados por esse pouco amor que nós estamos deixando de dar. Então, lá no livro Ação e Reação, conta uma parte muito importante que fala sobre o momento em que André Luiz, né, ele sai com o benfeitor Silas e vai lá dar uma assistência a alguém que estava muito doente, perturbado e obsediado. Então, o que é que André Luiz explica ali naquele momento? Silas passa uma grande explicação. Ele diz assim: o benfeitor explica que é necessário que nos atentemos para o nosso desejo central, ou um tema básico, onde nós emitimos com frequência esse pensamento que nasce do nosso desejo central. O que é o desejo central? É o nosso objetivo, é aquilo que a gente quer realmente resolver na nossa vida. Então, qual é o desejo central que eu trouxe para falar para nós hoje? O que é o meu desejo central? Tá? Eu escrevi aqui. Meu desejo central é: o que me guiou até aqui tornará acessível o resto da minha caminhada. Então, a semana toda eu trabalhei esse meu desejo central. Por quê? A partir do momento que eu penso as coisas boas, que eu dou oportunidade para que na minha mente, tá? Isso está no livro Ação e Reação, tá? Não é nada que eu inventei, não, tá bom, gente? Isso está no livro Ação e Reação, uma conversa, inclusive a história é exatamente isso. É a história de um pai, de uma família que assassina o outro para poder ficar com a herança, e os outros que ficaram manteve também esse interesse, esse pensamento central da ganância, de ter dinheiro, né? de ter aqueles bens para ele. E ele, então, automaticamente, por estar com esse entendimento, eu quero dinheiro, o que eu quero é isso, ele automaticamente atraía para ele essa força magnetizadora para afirmar cada vez mais aquele desejo. E como é que ele ia, né? Como que ele iria alcançar o atendimento desse objetivo dele, desse desejo dele, né? Então, ele poderia estar ali cometendo qualquer tipo de ato arbitrário contra uma outra pessoa, como aconteceu na própria família. Então, é só para resumir. E o que eu quero falar com essa leitura do livro Ação e Reação é que a gente entende que esse nosso desejo central, a gente deve manter a nossa mente ligado a esse objetivo do bem, para colhermos o que é melhor para nós, né? E assim também dividirmos, né? Na verdade, não é nem dividir, né? Multiplicar, né? Porque dividir vai ser um pouco para cada um, mas multiplicar, sermos multiplicadores do bem, é esse o ponto que Jesus quer que a gente chegue, que o tema central da nossa vida seja: onde é que eu estou colocando o Evangelho? Em que posição o Evangelho do Senhor encontra-se comigo? Né? Onde esse Evangelho está na minha vida? O que é que eu venho buscar? Então, o nosso desejo central deve ser isso, a busca do Evangelho, onde nós estamos querendo colocar ele na nossa vida. Né? Então, se é na parte da cura, se é na parte, né, dos bens materiais, mas que a gente possa estar preparando isso de uma forma
honesta, né, de uma forma do bem, e não passando pelo processo da usurpação e de querer ser melhor do que o outro. Então, essa questão do desejo central pode parecer uma coisa simples e comum, mas não, é muito importante. Porque quantas são as vezes que as pessoas passam uma semana inteira pensando só em um problema, né? Numa situação, numa vingança, numa raiva, num ódio, né? Sim, num ressentimento. Quantas são as vezes que as pessoas passam a vida inteira, a semana inteira, pensando num único processo de vida, não dando paz à sua mente, ao invés de buscar através da oração, como foi que falamos no início, a importância de buscarmos a prece para que ela venha aliviar esse nosso processo de paz. Então, veja bem, nós somos, com certeza, descendentes dos exilados de Capela. E ali, então, a gente sabe que esses espíritos que vieram para fazer parte, para dar, impulsionar o progresso do nosso planeta, eles também trouxeram com eles as suas desavenças morais, né? Então, parte daí toda essa, vou usar a palavra desgraça, ou seja, né, sem graça divina, o comportamento que vem calhar em diversas experiências que o mundo começa a passar para que haja essa limpeza do pensamento, né, infrutífero, do pensamento, como falam em alguns livros, endemoniados, né, e que acaba causando muita dor e sofrimento e perpetuando essa dor e sofrimento por muitas encarnações. Então, nós temos ciclos em nossa vida e a cada 7 anos a gente responde por um ciclo, né? É quando nasce aos 7 anos de idade, depois dos 7 aos 14, depois dos 14 ao 21, e assim sucessivamente, somando aí um ciclo de 100 anos para que possamos estar fazendo esses arranjos, né? Fazendo essa arrumação na nossa vida. Então, é importante que estejamos com atenção àquilo que nós realmente desejamos. E, ora, digamos de passagem que o que nós precisamos desejar é o que realmente está lá no Evangelho, que o nosso Senhor, né, sobre as ordens do nosso Pai Maior, nosso Pai, Senhor Jeová, veio então disseminar aqui no planeta Terra. Então, antes mesmo que os capelinos chegassem aqui, aconteceu essa reunião, né, onde o Cristo, né, aquele que gerenciava toda aquela região ali, em Capela, né, aquele planeta, que é uma grande estrela, chamasse Jesus, recapitulando um pouquinho, chamasse Jesus e falava que o Capela estaria entrando nesse processo de transição, de elevação, mas que ali havia bilhões de pessoas, de espíritos, né? Pessoas, né, em forma de espírito que eu estou falando, né? Nós sabemos que encarnados aqui, desse mundo, não sabemos exatamente como que é a construção física, né, de outros espíritos. Se é de carne, se é mais carne, menos carne, isso ainda a gente vai descobrir um pouquinho mais além, estamos próximos de saber, né? Então, qual é a matéria, qual é o corpo fluídico que é construído ali naquele momento, e Kardec já fala sobre isso no Livro dos Espíritos. Mas, então, a gente pode descobrir, né, a gente pode entender que os capelinos vieram, e quem era, né, qual era o povo que estava vivendo aqui na Terra, né? Eram os Neandertal. O que eram essas pessoas, né? São espíritos encarnados que comiam carne vermelha de sangrar, né? Eles não tinham nenhum tipo de higiene, né? A história nos conta sobre os Neandertal e a gente já sabe, né, que existia ali uma precariedade de vida muito grande. Então, qual foi a ideia de Jesus? Que os capelinos, que eram inteligentes, pudessem vir, né, ensinar aquelas pessoas, aqueles espíritos, né,
a usar a faca, fazer como... Então, logo assim, eles inventaram o fogo, comia carne sem sal e fizeram lá, né, a maneira de descobrir onde que estava o sal, para poder ter uma vida mais agradável. E assim por diante, cada uma das quatro antigamente falava raça, hoje etnia, né, que vieram de lá, de Capela, e adentraram aqui no planeta Terra. E como eu já falei, é um planeta vizinho mais próximo, apesar de vivermos aí uma distância de 42, né, mil anos-luz, né? Olha só quantos anos eles levariam para fazer essa viagem, levam para fazer essa viagem lá para cá. Bom, são pequenas informações que a gente vai estar juntando para entrar em um processo de conhecimento mais geral em relação à nossa, né, a nossa condição de espírito hoje, elevados ou ainda em busca dessa elevação. Até que ponto nós estamos mais elevados para sermos, né, para acompanharmos a elevação, a evolução da Terra? Até que ponto nós estamos, né? Que ponto nós estamos, não é? Que vamos estar sendo dignos de acompanharmos a Terra, ou então seremos exilados em um outro planeta. É o Quirón, lá na constelação de Touro, que vai estar recebendo o névoa, que a gente ainda não tem, né, nenhuma notícias, né? Mas os astrônomos ainda não colocaram isso aí, esse planeta, estão descobrindo vários outros, né? Descobrindo, sim, para os homens, né? Porque Deus sabe muito bem onde eles se encontram. Então, para poder lembrar a importância desse processo do desejo, do nosso desejo central, a gente pode estar lembrando aí de Maria Madalena, né? De Madalena. Ela era aquela mulher que desejava muito o amor, desejava muito ser amada, desejava muito amar. E quando ela encontra Jesus, porque ela vê Jesus falando sobre o amor, e ela aproxima, né, de Jesus e pergunta para ele, né? Então, Jesus não teve dificuldade nenhuma de poder entender que o desejo central de Madalena era o amor, né? E ele, então, a conduziu através de suas orientações espirituais e consoladoras para que ela pudesse ter aquela perspectiva de evolução emocional, né? De conhecimento, para que ela pudesse estar se libertando, porque também ela se sentia muito culpada. Qual é o nosso desejo central, né? A gente precisa descobrir, porque se você está com seu coração pesado, você certamente está vivenciando alguma onda mental que pode estar impedindo você de avançar, até mesmo o seu processo de cura. Nós precisamos estar livres sentimentalmente, emocionalmente, para alcançarmos a cura que desejamos no nosso corpo físico e no nosso corpo mental. O que tem sido sintomas de corrosão dentro de você, né? Então, quando nós nos sentimos culpados de alguma coisa, o que acontece, né? A gente gasta toda a nossa energia nesse processo de regenerar as nossas emoções. Mas se nós nos colocarmos todos os dias, fazendo 3 vezes ao dia, uma oração com esse pedido, sem perceber, nós vamos estando aos poucos fazendo essa limpeza mental na nossa mente, no nosso inconsciente, e então vamos atuando essa fortaleza espiritual no nosso corpo e vamos estar expulsando, né, toda essa energia que vai desintoxicar o nosso corpo físico. E acontece, quando Jesus aqui esteve, muitas vezes, né, realizou várias curas. Mas olha só, gente, a gente não pode pensar que nós vamos viver aqui no resto da nossa vida. A gente sabe que não é assim, a gente está vendo isso acontecer, não é?
Mas Jesus, sim, realizou curas, dando a oportunidade a determinadas pessoas de darem prosseguimento e aproveitar aquele estado ainda, a sua estadia aqui no planeta. Todos nós temos consciência de que todas as pessoas que Jesus curou, morreu um dia. Assim também ele pode nos curar, mas certamente nós vamos estar desencarnando uma hora dessa. Então, o desencarne sempre será doloroso, seja qual forma for. Se for por uma epidemia, se for por uma doença, porque, veja bem, as pessoas estão desencarnando pelo vírus, né, pelo Covid, mas também estão desencarnando pelas suas doenças, né, que já vinha trazendo, são as suas doenças, como câncer, a diabetes, algum tipo de comorbidade que vai fazer com que aquela pessoa, um dia, o seu organismo se desgaste e ele tem que retornar à pátria espiritual. Então, é notório isso a todos. Então, não vamos ficar sofrendo demais. Vamos orar, vamos buscar, através da prece, esse equilíbrio. Vamos amar esse nosso momento. Falei no estudo de sexta-feira, do Livro dos Médiuns, a importância de estarmos, né, compreendendo e não entrando na onda que muitos têm aí, né, usando palavras chulas em relação a esse processo da pandemia. O processo da pandemia vai acontecer. Não está relacionado a uma questão, né, climática, não está relacionado a uma parte geológica, não, está relacionado a um vírus, né? E se você não estiver com a sua imunidade fortalecida, certamente você vai, porque está exposto a todos, certamente você vai contrair o vírus do Covid. Então, eu falei ainda há pouco que se Paulo de Tarso tivesse enchido de culpa pelo seu passado, hoje nós certamente não teríamos o evangelho das suas cartas em nossas mãos, não é verdade? Então, aqui no livro Pensamento e Vida, mais uma vez, a gente vai falar uma coisa aqui muito importante. Olha, no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Olha o que Emmanuel fala, né? Então, nós estamos ainda vivendo aquelas angústias lá de 1000 anos atrás, né? Então, ele ainda continua aqui. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento com a obrigação de nos educarmos, né? E com o dever de servir como hábitos automáticos. Então, o nosso desejo central é necessário que esteja ligado a esse processo de servir, essa preocupação com a humanidade e fazer as nossas preces, né? Então, diz aqui, esses hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa do nosso sacrifício. É que refletiremos em nós a verdadeira felicidade para estarmos nutrindo o bem. E a gente sabe que a lei de causa e efeito é exatamente isso. O bem que você faz, ele retorna para você. E não nos esquecemos de uma das frases, das passagens mais importantes que Jesus disse: faça, que o céu te ajudará. Nossa, olha quanta coisa importante a gente tem ali no livro sagrado, né? Mas que muitas das vezes estejamos vivendo um momento de preguiça, estamos vivendo um momento letárgico na nossa vida, de achar que hoje eu posso ficar inativo. Claro que não, né? O tempo que nós estamos, fica em casa, o tempo que nós estamos em casa, nós podemos estar trabalhando e devemos estar trabalhando, né? Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, onde está aqui, né? Na página 21, tem uma resposta
Tem um comentário muito importante aqui do apóstolo Paulo, em que ele fala na carta aos Filipenses, né? No capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: examina-te, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Lembramos aí do nosso amado Chico Xavier, né? Que humildade igual aquela na terra ainda não vi. Então, é importante que a gente entenda, né, que nós precisamos buscar esse trabalho de humildade, deixar a vingança, o rancor, o ressentimento para lá. Nós não temos mais que vivenciar esses sentimentos corrosivos dentro de nós. Vamos ter esperança, vamos abrir o coração para boas expectativas. Lembrando que muito daquilo que a gente deseja não tem acontecido, porque Deus sabe que é melhor. Ele conhece a nossa vida, sabe do nosso coração, mas sabe também que nós estamos vivendo momentos de deturpação mental. Aquilo que muitas vezes nós achamos que é melhor, né? Certamente não nos acontece porque nós não estamos corretos na nossa escolha. E Deus está nos vendo. Como falei ainda há pouco, nós vivemos em um condomínio universal com Deus. E aí, então, eu pedi que todos pudessem estar, né, fazendo uma reflexão sobre essa frase, né, que vivemos em um condomínio universal com Deus e Ele nos observa. O que isso pode estar falando para nós diretamente, né? Como, né? Então, aqui, olha, o serviço de Jesus é infinito, né? Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias, né? Em sua expressão substancial. Olha só que essa órbita de Jesus, viver nessa órbita, né, nesse cosmos espiritual, nós vamos estar cada vez mais adquirindo coisas muito importantes, como novos hábitos, o que faz parte desse nosso crescimento, né? Adquirir novos hábitos na nossa vida. E falando de hábito, o livro Pensamento e Vida, Emmanuel também vai descortinar, que, aliás, esse livro é maravilhoso, porque ele fala exatamente das necessidades humanas. Ele fala diretamente para os encarnados, e cada ponto que ele descortina são pontos que nós vivenciamos diariamente. Então, adquire o livro Pensamento e Vida, né? Faça dele uma leitura agradável diariamente para você e para os que estão em sua casa, né? Nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 5 vai falar sobre as causas das aflições. E já estudamos muito isso, né? No nosso Mempais e também no Missionários da Luz, às quartas-feiras, né? Então, fala aqui sobre a justiça das aflições no item 3, né? Causas atuais das aflições, lá no item 4, que vai falar, né? Remontamos-nos, então, à origem dos males terrestres, conhecer-se-á, que é o que o apóstolo Paulo fala aqui, pedindo que a gente possa estar nos autoexaminando e nos encontrando ali o sentimento de humildade. Então, estamos muito aquém ainda disso, mas temos tempo. Temos tempo. Posso dizer que nós estamos aqui chegando nesse momento, bem-vindo a todos nós, um pouco aqui tardio, né? Nesse momento de transição em que passamos, mas que certamente iremos alcançar a evolução. É próprio do ser humano evoluir. Tá? Então, aqui Emmanuel vai falar, a experiência humana não é uma estação de prazer, não é. Tá? Né? O homem permanece em função de aprendizado, e é nessa tarefa de aprendizado, né, e é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando, olha só o que ele diz aqui, tanto o mesmo ensejo ao semelhante. Então, se você tem, né, a condição de encontrar nessa renovação de hábitos para engrandecer e crescer ainda mais os seus sentimentos, né, buscar o seu sentimento de humildade, né, desenvolver, como o apóstolo Paulo foi o que
melhor decifrou a questão do amor, ele falou ali sobre a caridade, né, no 1 Coríntios, capítulo 13. Então, assim, nós precisamos desenvolver isso para que a gente avance como a Terra, que a Terra tem sido humilde. Ela tem sofrido com dores de parto, né? A dor da Terra é uma dor do parto, aquela dor que realmente faz chorar. A Gaia, né? Como nos ensina aí a literatura judaica, a Terra é chamada de Gaia, Gaia, Terra-mãe. Então, isso, ela tem sofrido, a Terra-mãe, ela nos ama. Mas nós temos feito mal a ela, como um filho que maltrata a sua mãe. Ontem eu assisti um vídeo bastante interessante que diz assim, é o momento em que um filho vai levar a mãe para o asilo, né? Porque a esposa fica falando que ela dá trabalho, que não tem tempo, e o filho vai, então, filho único, hein? Leva a mãe para o asilo. Chegando lá, cai aquele temporal, e a mãe tira da bolsa, ele estava lá abrindo a mala do carro, tirando todos os seus pertences para poder levar a mãe ali no asilo, e a mãe vai tirar da bolsa dela um agasalho e coloca sobre os ombros dele, protegendo-o da chuva. Se despede dele e vai caminhando para o portão do asilo. E naquele momento, ele traz à mente toda a sua infância, aquele processo de proteção que a mãe oferecia a ele. Aquele amor, aquele cuidado. Chegar até naquele momento em que ela passa para ele aquele agasalho para protegê-lo, né, da chuva e do frio. E ela segue. E é naquele momento que passa aquele filme de recordação. Ele vai atrás dela e dá um abraço muito forte, trazendo-a de volta para o carro, porque ele decide naquele momento que nada é maior do que esse amor, né? Então, honrar pai e mãe, isso não é uma orientação do Novo Testamento, é também uma orientação que está lá, Edna, é muito lindo, que está lá, né, no Antigo Testamento também, no livro de Zacarias. Então, a gente pode perceber que Deus se preocupa com isso, e ele vê a terra como essa mãe que nos protege, nos dando tudo o que ela tem de melhor, mas que, infelizmente, ainda somos seus filhos, ainda transviados. Então, quando a gente começar a praticar, né, essas ações que ultrapassam o ciclo da obrigação, mas que entra no campo do amor, nós já vamos estar alcançando, né, essa transformação. Quando a gente começar a olhar as coisas, assim como os benfeitores fazem, eles nos conhecem, mas eles só enxergam as coisas boas em nós, né? Assim como Jesus, que passa ali naquele momento junto com os seus discípulos, tem lá um cachorro sofrendo, morto, catingoso, né? E seus discípulos passam tapando o nariz, e ele consegue ver a beleza dos dentes daquele animal. E então elogia, que lindos dentes ele tem. Então, mostrando a importância da gente enxergar dentro de casa o melhor e acalentar o nosso coração. Quando começarmos a acalentar o nosso coração nesse entendimento e pararmos de julgar, vamos ter menos culpa, porque a culpa vai fazer com que a gente reencarne lá no Quiron. Uma constelação de Touro que tem uma evolução, mais ou menos, né? Um atraso evolutivo de mais ou menos uns 6.000 anos em relação à Terra. Olha, vamos voltar a viver como os neandertais. Não queremos isso, queremos? Gente, por favor. Então, examinar o nosso coração dentro desse processo. No livro Céu e Inferno, voltando eu lá, né? No Código Penal da Vida Futura, do qual iniciamos na semana passada, aqui vai falar, né, Kardec deixa bem explícito aqui como é que nós vamos nos transformar, né, usando desse Código Penal que é para todo mundo, é geral, é geral. Falando um pouquinho da pandemia, me veio lembrar aqui uma carta, né, uma psicografia que está lá na Revista Espírita de 1867, quando aconteceu uma epidemia nas Ilhas Maurício, né? Lembrando que essa ilha Maurício ela existe,
uma ilha lá que foi dedicado o nome àquele Maurício de Nassau, né? Um holandês. Então, tudo bem. Aí a gente só pesquisar que a gente vai saber. Existe uma carta lá, da Revista Espírita, de 1867, em que escrevem para Kardec dizendo sobre essa epidemia que estava acontecendo lá, estava devastando com toda a sociedade da ilha, né? E aí, então, olha só o que esse espírito, essa pessoa, né? Mas vou falar de espírito que já não está no meio de nós, escreve, né, Kardec, veja só, as medicações que aqui eram vendidas por 7 francos, hoje está sendo vendido por 12 francos, né? Medicações que era para salvar a vida, eu mesmo já comprei e tomei. Imagine se os pobres têm condição de comprar. Então, hoje a gente pode ver que se repete, né? De 1867 para cá, digamos que estejamos vivendo aí 150 anos mais ou menos, não sei, né? Mais ou menos aí. Então, as pessoas não mudaram o seu comportamento, porque hoje muitas pessoas estão necessitando da Revectina, né? E a Revectina, que custava aí também mais ou menos 7, 15 reais, está custando hoje 28 reais. Como também vários outros medicamentos que estão sendo. Então, olha a ideia, né, de atraso mental. Se é para salvar vidas, como que as pessoas aumentam, né? Os farmacêuticos aumentam essas medicações? É assim, uma maneira de pensar, né? Muito estranha, né? Digamos assim. Não é estranha, não. Não é, não. É próprio das pessoas que carregam no seu objetivo, no seu pensamento central, a corrupção. Tá? Lembrando aí também que no início da pandemia aconteceu o governo, né, dar às pessoas que ficaram sem seus empregos uma quantia de 600 reais para que eles pudessem comer. O que os supermercados fizeram? É claro que eles não fizeram por ele próprio, foi por conta dos impostos. Aumentaram o arroz, o angu, o feijão. Então, assim, quando é que essa corrupção vai acabar? Então, enganam as pessoas, né? Então, arroz que você comprava aí por 9, 12 reais, está comprando por 28, 30 reais. Então, tudo isso a gente vê que está longe ainda dessas pessoas que agem dessa forma, alcançar a evolução terrena e poder estar sendo levado a esse complexo renovado. Então, aqui diz assim, o primeiro parágrafo, o primeiro código, né? Diz assim: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais se despojou durante a vida corporal. Então, pensem, faça o que o apóstolo Paulo falou ali no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Examinem-se. Tá? Então, diz aqui ainda, olha, seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Está sofrendo? Vamos reavaliar, tá? Segundo parágrafo, ele diz assim: a felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de prazer. Foi o que a gente estudou na semana passada, com relação ao que é expiação, que é a privação, né, do prazer de uma vida ditosa. Então, continuo falando, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Então, a gente olha aí para os vizinhos e a gente vê fulano é tão feliz, canta o dia todo, sorri sempre que encontra conosco, né? Está sempre de bem com a vida. Por quê? Porque fulano tem realmente essa dedicação na sua vida, de estar bem, de buscar o prazer. E para isso, ela se autoexamina. Nossa. Então, o que ocorre? Nós precisamos de fazer essa
essa busca dentro de nós para alcançarmos essa evolução, para que possamos estar acompanhando a Terra na sua regeneração. E aí, então, para terminar, Emmanuel vem aqui no livro Emmanuel e ele fala sobre, né, sobre a confiança. Ele diz assim, olha, é necessário encarar-se a situação dos desencarnados com a precisa naturalidade, lembrando da poesia, do poema, ou da carta, ou da missiva atribuída ao Santo Agostinho, inicialmente, quando eu falei que a morte não é nada. Tá? Então, ele diz aqui, não há forças miraculosas para os seres humanos, como não existem igualmente para nós. O livre-arbítrio relativo nunca é abrogado, ele diz, em todos nós. Em conjunto, somos obrigados, em qualquer plano da vida, a trabalhar pelo nosso próprio aprimoramento. É nossa obrigação. Então, qual é o seu desejo central hoje? Amar, né? Amar-vos uns aos outros, já disse Jesus. Então, lembrando que a prece, né, a crença, é a bússola, o farol nas obscuridades que rodeiam os seus pensamentos. E sabendo que a nossa existência, ela é passageira, né? E a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, não. Está lá no Livro dos Espíritos, né? No primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis divinas. Não, jamais. A prece não vai fazer com que a justiça divina aconteça na sua vida, mas ela vai fortalecer o seu coração, manter você numa atmosfera de resignação, né? Vai desenvolver a coragem, a paciência, né? Vai inundar o seu coração de fortaleza nas lutas ásperas da vida, né? Então, quando a alma se volta para Deus, recebe o refrigério de transformação e nós, então, sentimos a sua presença. Nada será fácil, mas se nós nos devotarmos a mantermos ligado, né, sintonizado com a presença divina, certamente nós vamos compreender o momento pelo qual o nosso planeta, o planeta inteiro, todos os países estão passando. E aí, então, estaremos também mais equilibrados. Mas o espírita, repito eu, tem obrigação de compreender a questão da morte do corpo físico. É uma obrigação. Que a paz do Senhor nos abençoe. Avançamos um pouquinho, mas foi necessário. E aí, então, pedimos aí que possamos ouvir o nosso hino, logo em seguida a nossa oração. Quando penso em ti, Jesus, teu sorriso me anima, tuas palavras fortalecem, dos meus passos és o guia. Quando penso em ti, Jesus, tudo se torna possível, me transforma em fortaleza e em ti tenho abrigo. Nunca existirá noite que impeça o sol raiar, pois de ti vem meu sustento, vida eterna a brilhar. Toda forma de vitória, o caminho é o Senhor, fonte viva que traz vida, que liberta pelo amor. É Jesus, o caminho que traz vida, porta aberta de esperança, que nunca se fechará. É Jesus,
toda forma de carinho que traz luz, abre caminho, que me guia a Deus Pai. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. É Jesus, o caminho que traz vida, porta aberta de esperança, que nunca se fechará. É Jesus, toda forma de carinho que traz luz, abre caminho, que me guia a Deus Pai. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. Oremos. Senhor Jeová, hoje já compreendemos, Senhor, que os golpes do mundo são um amparo providencial às nossas necessidades de superação. Que seria de nós, Senhor, sem o sofrimento que nos ajuda a retificar e aprender? Permaneceríamos como pedra bruta, jamais nos transformaríamos numa obra de utilidade. Sejamos então gratos pelo remédio amargo que nos traz a felicidade da cura. Um dia saberemos tudo, mas agora basta-nos a convicção de que nos compete trabalhar incessantemente para o bem. Não nos cansemos de ajudar. Quem tudo dá, tudo recebe. Roguemos ao Senhor que ilumine sempre a nossa cruz, para que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, diante das situações da vida, que nos impulsiona a uma renovação de atitudes e, consequentemente, a um crescimento interior. Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras, mas os que estão acordados para as responsabilidades sabem que a paciência é esperança operosa. O trabalhador fiel espera a colheita, zelando a plantação. Roguemos então a Deus, o nosso Pai Jeová, que abençoe não apenas a realização em andamento, mas também a força que precisamos para que saibamos compreender e servir, suportar e esperar. Que assim seja.